Queridos irmãos, nós falamos nas semanas anteriores sobre o tema Igreja é Essencial. Falamos sobre a importância de congregar, falamos sobre a importância da pregação, do ensino na igreja, da disciplina, a importância dos relacionamentos, do amor, de amar os de dentro, falamos sobre a importância de amar os de fora, falamos bastante coisa sobre o tema Igreja é Essencial. E hoje nós vamos iniciar uma nova série. Os irmãos podem ver aí na imagem. O tema é o comportamento do cristão. De certa forma, os jovens estão estudando esse tema porque estão estudando o Sermão do Monte. Os jovens na classe de escola bíblica dominical estão estudando o Sermão do Monte, que trata sobre a ética do reino. Fala sobre este tema. Nós vamos abordar, não vamos tratar especificamente do Sermão do Monte, mas o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina de forma geral sobre o comportamento do cristão. Pode parecer um tema assim, desculpem a expressão, batido, um tema bastante comum, mas eu tenho percebido, irmãos, que nós precisamos tratar sobre isso. Há coisas que nós já sabemos e precisamos ser relembrados. Relembrados continuamente, porque parece que, mesmo sabendo parece que às vezes não damos o devido valor, a devida importância. Eu tenho percebido uma outra coisa, com o advento aí não das doutrinas da graça, mas dessa, não sei se a palavra seria popularidade, mas de forma que muitas pessoas têm tido contato com as doutrinas da graça, através da internet e da chegada de muitas pessoas, irmãos nossos, advindos aí de várias denominações, encantados com as doutrinas da graça, e de fato é para ficar encantado, a gente saber que nós somos salvos pela graça do Senhor, não é através dos nossos méritos, saber que não precisamos carregar um peso, afinal de contas, somos salvos pelas obras da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saber que não precisamos nos esforçar para alcançar as bênçãos de Deus e a salvação, Cristo já fez tudo. Isso é libertador, isso é abençoador. Mas eu tenho percebido o seguinte, não especificamente nessa igreja, mas não tem sido incomum pessoas que, ao tomarem conhecimento das doutrinas da graça, ao tomarem conhecimento de que somos amados por Deus e nada do que fazemos pode fazer com que Deus nos ame mais ou vai nos dar a salvação, tudo é pela graça. Algumas pessoas têm caído no engano de achar que então podemos viver de qualquer jeito. Bom, se eu sou salvo pela graça, se não são os meus esforços que vão me fazer alcançar a salvação ou mesmo as bênçãos de Deus, então por que eu preciso ter uma vida em santidade? Por que eu preciso ter uma vida em obediência às leis do Senhor? É por isso que eu creio que nós precisamos estudar sobre o comportamento do cristão. Porque o fato de que somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor, o fato de que não temos méritos em nós mesmos, que o que nós temos de bom é porque Deus é bom, Deus é gracioso, bondoso, misericordioso, isso não isenta o cristão, alguém que nasceu de novo, alguém que tem o Espírito Santo, alguém que agora faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, alguém que agora é um filho de Deus, faz parte da família da fé, da família da aliança, não isenta o cristão de viver uma vida agradável ao Senhor. São coisas diferentes, nós não somos salvos pelas obras, mas como Paulo escreve de forma bastante clara lá em Efésios 2, a partir do verso 8, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos salvos para as boas obras. Paulo na continuação ele diz, criados em Cristo Jesus para vivermos nas obras, nas boas obras. Então, queridos, por isso que esse é um assunto importante. Esse é um assunto oportuno, importante, porque tem muita gente se dizendo cristã, vivendo de qualquer jeito. Nós vimos recentemente, ao olhar para Atos 11, reverendo Wellington pregou domingo retrasado, domingo passado foi aniversário da igreja, mas domingo retrasado, reverendo Wellington expôs Atos 11, e nós vimos que os cristãos ali em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. E nós somos parecidos com Cristo. Nós vamos olhar então, a partir de hoje, se Deus nos permitir, nas próximas quintas-feiras, sobre esse tema, o comportamento do cristão.
Afinal de contas, como deve viver e agir aquele que agora pertence a Cristo? Vamos falar sobre isso, se Deus assim nos permitir. Muito bem, queridos irmãos, este é o nosso tema, o comportamento cristão. E eu espero que os irmãos possam participar, fiquem à vontade para participar, né, com perguntas, até querendo acrescentar algo, os irmãos podem participar. Assim que eu conseguir destravar o meu slide aqui. Ok, parece que agora foi, né? Muito bem. Esse tema, né, estamos começando então essa nova série, vamos focar aqui um dos mais importantes temas da vida cristã, o comportamento da pessoa salva, o comportamento daquele que vive agora como um cristão. A missão dada por Deus ao homem, para que este cumpra na terra, é o tema central do que nós chamamos de ética cristã. Então vamos falar aqui sobre doutrina bíblica e ética cristã. O alvo do nosso estudo é reconhecer, o estudo de hoje, né? Reconhecer a importância que se deve dar à ética, refletir sobre o comportamento do cristão e a sua relação com a vida cristã. Todos certamente já ouviram essa expressão, essa palavra ética, ou a expressão falta de ética. Infelizmente, parece que o que mais ouvimos é falta de ética. Falta ética na política, falta ética na sociedade, falta ética, por vezes, nos relacionamentos. Mas o que é ética? Ou, mais precisamente, o que é ética cristã? Nós vamos ver que a ideia aqui de ética cristã é a ideia do nosso comportamento, né, cristão em relação que está relacionado então com a vida cristã. Um dos alvos também do estudo é determinar-se a agir com ética, nós nos determinarmos a agirmos com ética em todos os setores da vida material e espiritual. Aliás, eu não gosto muito, a gente costuma dicotomizar as coisas, né? Vida material e vida espiritual. Isso aqui é o da revista. Aliás, eu estou usando como base uma das revistas da editora Cultura Cristã Evangélica, cujo tema, se não me engano, é comportamento do crente. Eu mudei para o comportamento do cristão e é claro que eu faço algumas alterações e alguns acréscimos na lição, mas o autor coloca determinar-se a agir com ética em todos os setores da vida material e espiritual. Por que eu acho que é perigoso nós ficarmos dicotomizando vida material e vida espiritual? É como se a nossa vida fosse dividida. E para o crente em Cristo Jesus, nós vamos aprender nessa série, se Deus permitir, não pode haver divisão. Tudo para nós acaba sendo espiritual. Porque falar da vida material como desassociada da vida espiritual é como se eu dissesse, olha, o meu emprego não tem nada a ver com a minha adoração a Deus no domingo. Tem tudo a ver. Porque uma vez que nós pertencemos ao Senhor, nós somos chamados para viver para a glória do Senhor. E a vida material, seja em relação aos meus bens, aos meus ganhos, em relação ao que eu tenho, ao que eu vou adquirir, ao que eu vou vender, tudo tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Os meus relacionamentos interpessoais também têm a ver com Deus, porque se eu vivo para o Senhor, fui criado pelo Senhor e para o Senhor e para a glória do Senhor, tudo que eu faço deve objetivar a glória do Senhor. Até aqui tudo bem, irmãos? Então vamos já começar desde o início, vamos começar deixando de fazer separação entre, por exemplo, isso é sagrado, isso é profano, isso é de Deus, isso não é de Deus. Essa minha vida é minha vida profissional, essa aqui é minha vida religiosa. Tudo para a sua vida, cristão, deve ser para a glória de Deus. O seu trabalho, o seu estudo, os seus relacionamentos, o seu casamento, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você lida com a política, a forma como você dirige, a forma como você faz qualquer outra coisa, tem a ver com o seu relacionamento com Deus, porque deve ser para a glória de Deus. E evitar ações incompatíveis com a ética. Mais precisamente, evitar ações que desagradem a Deus, que sejam contrárias à vontade de Deus que está estabelecida na sua palavra. Muito bem.
A doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira. Pensem, por exemplo, nessas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1. Por isso estamos usando aqui a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Essa é a versão que nós usamos aqui na nossa igreja, Nova Almeida Atualizada, NAA. Paulo escreve assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Percebam, irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele está preso, daí ele colocar prisioneiro no Senhor, e ele faz aqui um apelo. Ele diz: peço, há uma outra versão que diz rogo-vos. É um apelo. Paulo está fazendo um apelo àqueles irmãos lá de Éfeso. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo está dizendo que aqueles crentes, aqueles cristãos precisavam viver de uma maneira. De que maneira? Maneira digna da vocação que eles haviam sido chamados. E qual é essa maneira digna da vocação? Paulo vai falar, ao longo desta epístola, e nós veremos aqui, mas tem a ver com um modo agradável ao Senhor, um modo que Deus deixou estabelecido na sua palavra. De maneira que nós não podemos dizer, e eu procurei enfatizar isso para os nossos irmãos que foram recebidos domingo passado como membros por pública profissão de fé e batismo, eu procurei deixar claro para eles que, a partir de agora, eles não poderão dizer assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu conduzo a minha vida do jeito que eu achar melhor. Enquanto você não é membro da igreja, de fato, o que eu vou poder falar para você? Você não é membro da igreja. Você talvez seja um frequentador, talvez seja alguém que simpatiza com a igreja, gosta das músicas, gosta das mensagens, mas se você não é membro da igreja, você não tem responsabilidades, nem com a igreja, nem com Deus, pelo menos no âmbito aqui eclesiástico. Mas uma vez que a pessoa se torna membro da igreja, aí ela precisa entender que a vida dela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Não simplesmente de acordo com as regras de uma igreja local, mas de acordo com as santas Escrituras. De forma então que você não poderá dizer: a vida é minha, ninguém se mete na minha vida, eu conduzo o meu casamento do jeito que eu quiser, eu educo meus filhos do jeito que eu acho melhor e ponto final, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Você não pode mais dizer isso. Você não pode, ao ser corrigido por um irmão, dizer assim: não se intrometa na minha vida. Aliás, nós vimos na série Igreja Essencial a importância que temos de aconselharmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, inclusive corrigirmos uns aos outros. A importância de, por amor a Deus e por amor ao irmão, se você vê que há algo fora ali da vontade de Deus, em amor você conversar com o irmão, e ao ser também corrigido, em amor aceitar essa correção para a glória do Senhor, para o seu próprio bem. Então, irmãos, nós fomos chamados para um viver diferente de como nós vivíamos. Se nós estamos olhando para Efésios 4, por favor, abram a Bíblia de vocês em Efésios 2. Efésios capítulo 2. Aliás, melhor ainda, Efésios capítulo 1. Vamos, desde o capítulo 1, olhar da onde o pastor está tirando isso, que nós temos agora, o cristão, ele tem que ter uma vida diferente. Paulo, a partir do verso de número 3, acompanhe aí na sua Bíblia, mais uma vez estamos olhando aqui na Nova Almeida Atualizada, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Agora percebam a próxima expressão que Paulo vai usar. Deus nos escolheu nele para o quê? Sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós não fomos escolhidos por Deus para vivermos de qualquer jeito.
Nós não fomos escolhidos por Deus para viver como todo mundo vive, para agir como todo mundo vive. Em outras palavras, irmãos, eu acho que isso resume bem, nós não fomos escolhidos por Deus para continuarmos vivendo para nós mesmos. Não é assim que as pessoas vivem? Vivem para si mesmas, fazem o que fazem porque querem o que querem. Estou participando essa semana de um congresso em aconselhamento bíblico, eu participo desde 2012, né? Mas o último módulo, todo ano eles vão renovando, e desde o ano passado eles estão fazendo o último módulo online. Ótimo, isso me possibilita de participar sem ter que ir até Águas de Lindóia. Então eu estou participando do módulo 4 mais uma vez esse ano, e eu fiquei lembrando de coisas que eu tenho aprendido desde o início, em aconselhamento bíblico. Uma frase que eles enfatizam é essa: nós fazemos o que nós fazemos. Por quê? Porque nós queremos o que nós queremos. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Ah, eu fiz isso porque, afinal de contas, né, olha a situação, minha esposa fez isso e me obrigou a fazer isso. Não. Ah, eu fiz isso porque a pessoa me fechou no trânsito. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós queremos. Situações, principalmente situações difíceis, servem para revelar o que está aqui no nosso coração. Mas, em última instância, nós fazemos porque nós queremos. E o ser humano quer o quê? O ser humano quer viver para si mesmo. Ele faz o que ele faz porque ele quer o que ele quer. E isso envolve todas as áreas da vida. E nós fomos chamados por Deus, lavados no sangue do Cordeiro, tendo agora uma nova vida em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando em nós, fazemos parte da família da fé, inseridos na igreja, que é o corpo de Cristo, para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Então Paulo usa aqui essas expressões: irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis. Ele continua: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o quê? Louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então percebam, irmãos, que nós somos escolhidos por Deus, separados por Deus, salvos para Deus, para vivermos para Ele. Aliás, a palavra santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, as expressões tanto do hebraico quanto do grego, no grego é hagios, que Paulo usa aqui, tem a ideia de separado. Nós fomos separados. Então, quando a Bíblia diz os santos de Deus, nós como santos, os autores dizendo para os santos, a ideia aqui, tanto é que Paulo usa no verso 1, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Ah, então é para aquela gente perfeita? Não é isso que Paulo está dizendo. A expressão aqui, santos, significa aqueles que foram separados por Deus. Separados por Deus para quem? Para Deus. Pedro, ele escreve isso também dizendo: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Pedro está repetindo palavras que Deus havia dito através de Moisés no Antigo Testamento, se não me engano em Deuteronômio, mas para quem Pedro está dirigindo aquelas palavras? Para os judeus, para Israel? Não, para os cristãos, para a igreja. A igreja é a nação santa. A igreja de Cristo é o Israel de Deus hoje, separada por Deus hoje. Então nós, cristãos, somos aqueles que foram separados por Deus para vivermos para quem? Para Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Estão entendendo? Quando chega no capítulo 2, Paulo diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês percebem que Paulo, qual é o tempo, né, verbal que ele vai usar aqui? Vocês andaram outrora.
A vida que vocês tinham, o comportamento que vocês tinham antes. Antes do quê? Antes da conversão, antes da transformação, antes da salvação. Nós vivíamos conforme o príncipe deste mundo. Vivíamos conforme o nosso coração. Vivíamos para nós mesmos, sem enxergar que, ao viver para nós mesmos, nós vivíamos até como escravos do nosso corpo e servos do diabo. Que é isso que a Bíblia diz. Porque quem não é de Deus é do diabo. Você diz, não, é a pessoa que fala assim, não, eu não sou de Deus, mas eu também não sou do diabo. Não há uma terceira opção. Então, se Paulo está dizendo para aqueles cristãos de Éfeso que eles viviam daquela forma, significa que, após a conversão, eles não viviam mais daquela forma. É preciso, irmãos, que haja mudança. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, Tiago não está contradizendo Paulo. Tiago está dizendo o seguinte: aquele que é salvo, aquele que tem fé, ele vai demonstrar a sua salvação através de uma vida de frutos, de obras agradáveis a Deus. Então, mais uma vez, não se confundam nisso. Nós não somos salvos pelas obras que nós realizamos, pelas boas obras que nós praticamos, mas nós fomos salvos pela graça, para agora salvos praticarmos o quê? As boas obras. Percebem a diferença? E faz toda a diferença isso. Saber que nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos. E é o que Paulo vai dizer aqui. Vejam que na continuação, ele diz então no verso 3 do capítulo 2 de Efésios: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações do quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Percebam, Paulo está descrevendo como era a vida daqueles agora que são convertidos. Eles viviam como os demais, nós vivíamos como as demais pessoas vivem, vivendo para si mesmas, seguindo o conselho do próprio coração, buscando curtir a vida, aproveitar o dia. A filosofia do carpe diem, né? Aproveite o dia. Paulo está dizendo, era assim que vocês viviam. Olha o verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, vocês viviam como as demais pessoas viviam para si mesmos, eram filhos da ira, mas Deus mudou a vida de vocês. E vocês receberam isso, Paulo deixou muito claro, como nós vimos no verso de número 4, não porque nós merecíamos, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele resolveu nos amar. Ok, eu acho que ficou claro. Nós não merecíamos nada de bom, nós tínhamos uma vida errada, vivíamos para nós mesmos, achávamos que estávamos certos, vivíamos pecando contra Deus, mas mesmo que você fale, mas eu fazia coisas boas, com qual motivação? A glória de Deus? Certamente não. Mesmo as coisas boas que praticávamos, nós fazíamos com a motivação errada. Percebem qual é as implicações da vida de alguém que não é salvo? Mesmo coisas boas que fazem com a motivação errada. Por isso não são coisas aceitáveis a Deus. E agora vem o verso de número 8. Famoso versículo 8 de Efésios 2. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. Ele está se referindo tanto à graça quanto à fé. Nem a graça nem a fé é algo que vem de nós. A graça é um dom de Deus, a fé, para crer em Cristo, também é algo que Deus nos dá. Porque qual era a nossa condição antes da salvação? O que Paulo disse lá no verso 1? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Pode um morto querer alguma coisa? Não.
Então Paulo vai dizer, vocês são salvos pela graça. Paulo está deixando isso muito claro. Agora, percebam que Paulo não para aí. Ele diz, não de obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Então ficou muito claro, eu sou salvo é pela graça de Deus, não é pelas minhas obras. Ótimo, vou viver de qualquer jeito. Errado. Verso de número 10. Pois somos feitura dele. A palavra que Paulo usa aqui no grego é poiema. Criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebam, irmãos, nós que fomos salvos pela graça do Senhor, fomos salvos pela graça para que agora vivamos em novidade de vida, praticando as boas obras. Essa história, então, que diz assim, o Antigo Testamento, deixa para lá, as leis de Deus, deixa para lá, agora é Cristo, agora é só a graça, agora é só o amor. Deus aceita tudo. Não é verdade. Deus não aceita tudo. Deus nos chamou para vivermos para a glória dEle, uma vida agradável a Ele. O crente em Cristo Jesus, o cristão, não pode viver de qualquer jeito. Porque ele foi salvo pela graça para viver, como diz o verso 10 aqui, praticando as boas obras. A questão é que antes da salvação nós nem tínhamos condições de praticar as boas obras. E nem deveríamos tentar para sermos salvos. Porque boas obras não salvam ninguém, porque as nossas obras não são perfeitas. É por isso que Cristo veio a este mundo, obedeceu toda a lei de Deus de forma perfeita. Nenhum de nós consegue fazer isso. E ainda na cruz levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Em teologia, nós chamamos isso de obediência passiva e ativa de Cristo. Obediência ativa, Cristo cumpriu toda a lei, obedeceu toda a lei. Adão falhou, nenhum de nós conseguiria, Cristo fez. E obediência passiva, na cruz do Calvário, ele recebe sobre si a ira que era contra nós. Ele paga toda a dívida. Ok? Para o quê? Para você continuar vivendo do jeito que você vivia antes? Não. Para você agora ser feito semelhante a Cristo. Para você agora ser parecido com Cristo. Para você agora, como discípulo de Cristo, ter o caráter de Cristo, agir como Cristo, amar como Cristo, ser santo como Cristo. Representantes visíveis do Deus invisível. Ah, mas eu não vou conseguir ser exatamente como Cristo. É verdade. Mas fomos chamados para sermos conformados à imagem de Cristo até o final da nossa vida. Até o final da nossa vida. Tudo bem, irmãos? Ficou claro aí o verso 8, a salvação pela graça, e o verso 10, salvos pela graça, vivendo, praticando agora as obras, praticando as boas obras, tudo bem? Então, não há desculpa para você viver de qualquer jeito, cristão. Você não pode se apoiar nas doutrinas da graça para dizer, tudo pela graça, posso viver de qualquer jeito. Não. Alguém que vive de qualquer jeito, ou acha que pode viver de qualquer jeito, deve inclusive avaliar se é salvo. Porque um salvo não pensa assim. Eu me lembro que fui certa feita, me arrependi muito, porque eu percebi que o objetivo era errado, mas eu fui convidado para participar de um debate na TV, um desses canais aí numa dessas igrejas, e é um programa de debate. O debate era justamente, ia cair nessa questão se podia perder a salvação ou não. E é claro, eu fui defender que não. O crente não perde a salvação. E aí eu ouvi coisas do tipo, então você acha que pode ver de qualquer jeito? Não, não é isso que nós cremos. Dizer que um crente não perde a salvação não significa que nós podemos ver de qualquer jeito, porque o verdadeiro cristão, aquele que foi salvo, ele nem pensa numa coisa dessa, porque ele tem o Espírito Santo, ele tem o temor do Senhor, ele peca, ele se entristece, ele deseja agradar ao Senhor. Não, se você acha que pode ver de qualquer jeito e quer isso, é porque não houve salvação na sua vida. Não houve salvação na sua vida. Até aqui alguma pergunta, irmãos? Eu estou falando e vocês estão somente ouvindo até agora. Mário, tem microfone aí? Faz uma gentileza para mim, leva lá para o nosso irmão. Mário, quinta-feira que vem você vai sentar mais aqui na frente, hein? Você está muito no fundo.
pastor, o senhor está falando das obras, boas obras, né? Sim. Que temos que, não é que hemos sido, como falo eu, não é que estamos falando de guardar a lei, porque certamente estamos aí, tem leis do Antigo Testamento que eu acho que Prescreveram. Que prescrever essa sim. palavra, é certo? Sim, Sim. porque então quando falamos de boas obras por aquele renascimento, somos nova criatura, deixamos aquelas coisas injustas Sim. para fazer as obras que são obras, pero de justiça, nada de lei. Obra é diferente do que o Senhor está falando, a lei. É assim? Me Mário, entendeu? Entendi. Primeiro é preciso fazer uma diferenciação. Quando a gente fala da lei, você tem razão, existem algumas leis. Se quiser deixar o microfone, pode ser que ele tenha mais alguma pergunta, é só um minutinho. E aí, depois que eu falar, se não houver, se ficou satisfeito, tudo bem. Quando nós falamos sobre a lei, e Paulo em Romanos fala sobre a lei, mas não existe somente um tipo de lei, uma categoria de lei bíblica. Nós temos, por exemplo, as leis civis que foram para Israel como nação no Antigo Testamento, né? Essas leis civis, nós temos as leis civis do nosso país. Então, somos cristãos, mas vivemos num país, nós vamos seguir as leis desse país, desde que essas leis não venham a se chocar com a palavra de Deus, com as leis morais que Deus deixou para nós. Então, as leis civis para Israel não se aplicam a nós hoje. Ainda que muitas dessas leis foram usadas para a criação das leis que nós temos hoje, né, no próprio direito, e influenciaram inclusive o direito romano. Existiam as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Então, quando nós olhamos para Levíticos, todas aquelas leis dos sacerdotes de purificação, aquelas leis, quando Cristo na cruz entrega a sua vida, e diz a Bíblia que o véu se rasga de cima a baixo, aquilo se cumpriu, a ponto dele dizer, está consumado. Está consumado. Então, é por isso que quando nós vamos ler Levíticos, nós precisamos ler Hebreus, porque o autor aos Hebreus vai mostrar como aquelas coisas eram sombra. E por isso que o cristão, e nós temos visto isso em Atos, quando chegar no capítulo 16 nós vamos ver de forma ainda mais clara, por isso que o cristão ele não precisa seguir as leis judaicas, da circuncisão, as leis dietárias, né? Não coma isso, não coma aquilo, as festas, nós não seguimos isso. Agora, que leis então que nós seguimos, que continuam até hoje? As leis morais, os 10 mandamentos. Entende? Os 10 mandamentos. Então, nós devemos observar. Significa que nós vamos conseguir cumprir tudo? Não. Significa que dependemos de cumprir tudo para manter a nossa salvação? Não. A nossa salvação foi conquistada por Cristo e é mantida através de Cristo. Mas nós fomos chamados, fomos salvos para viver uma vida agradável a Deus. Então, para nós, os 10 mandamentos continuam para nós hoje e devemos buscar. Eu devo me esforçar para não ter outros deuses diante de mim. Eu devo me esforçar para não praticar a idolatria. E, inclusive, principalmente a idolatria do coração. Eu devo ter a minha confiança, a minha segurança somente em Deus. Quantas vezes nós quebramos esse mandamento? E depositamos a nossa confiança em pessoas, em coisas, em posições. Percebe? Mas eu devo lutar contra isso. Eu devo me esforçar para não tomar o nome do Senhor em vão. Eu devo me esforçar e devo me dedicar para separar um dia para o Senhor. Vamos pensar, por exemplo, nas leis, porque os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Mas os outros 6 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, que estão ligados também ao nosso relacionamento com Deus. Então eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo cobiçar, eu não devo dizer falso testemunho. Enfim, eu devo buscar seguir as leis do Senhor. Então por isso que nós não dizemos o Antigo Testamento ficou para trás. O Antigo Testamento apontava para Cristo, mas as leis morais que Jesus... Por isso que eu falei, os jovens estão estudando sobre isso no Sermão do Monte, porque Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. E Jesus não diz, olha, isso ficou para trás. Ele vai aplicando a lei, porque os fariseus daqueles dias
haviam distorcido a coisa, né? Ou forçado para ficar mais tranquilo. Diz assim: eu, porém, digo a vocês, qualquer um que odiar o seu irmão está sujeito a tribunal. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, digo a vocês, qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou. Percebe então, Mário? É disso que eu estou falando quando eu digo das boas obras da lei, as leis morais que continuam para nós até hoje, que não servem para alcançar ou manter a salvação, mas que os salvos devem seguir. É curioso pensar, por exemplo, quando é que Deus deu as tábuas da lei para o seu povo? Foi no Egito, antes de libertá-los, ou foi depois de libertá-los? Depois. Deus liberta o seu povo, Deus dá a lei e diz: obedeçam. Percebam, nós não recebemos a lei para sermos libertos. Nós recebemos a lei porque já fomos libertos. Está entendendo? Mesmo que a gente não consiga, e a palavra diz, se a gente tropeçar em qualquer mandamento, a gente já desobedeceu tudo, já derruba tudo. Mas nós devemos, como representantes visíveis do Deus invisível, como discípulos de Cristo, buscarmos pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, isso só é possível com a ajuda do Senhor, sermos semelhantes a Cristo. Não sei, eu falei muito, Mário, mas era isso mesmo, essa compreensão da lei? Você está com o microfone aí? Fala no microfone, meu irmão. Não, tá bom, pastor. Aí só queria aclarar isso das leis, porque, exemplo, tem pessoas, muitas religiões, o Senhor falou, tomamos de exemplo os 10 mandamentos. Sim. Porque, relativamente, mas os 10 mandamentos falam, guarda o dia sábado. Então, temos pessoas, outras religiões que falam, se você não guarda o sábado, você está perdendo a salvação. Então, é isso que o Senhor refere. Esse é o legalismo, bem colocado, Mário, porque o que acontece? O problema não é a lei. O problema é você fazer da lei um meio para a sua salvação ou para a sua bênção. O que é o legalismo? É você pegar e falar, olha, se você não cumprir, você não vai ser salvo, ou você vai perder a salvação. Paulo combate isso escrevendo aos Gálatas, Paulo combate isso escrevendo aos Colossenses. Então, nós, por exemplo, Gálatas, que trata sobre a nossa liberdade em Cristo, mostra isso, nós somos salvos pela graça, nós não dependemos da lei para a salvação. Aliás, se dependêssemos, quem seria salvo? Mas Paulo, mesmo escrevendo aos Gálatas, diz para não usar da graça para dar lugar ao quê? A licenciosidade ou libertinagem. Então é pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. O problema do legalismo, quando nós olhamos, por exemplo, Colossenses, Paulo vai combater também o legalismo, ele vai dizer que o legalismo ele não tem poder, inclusive, sobre a sensualidade. Você dizer assim, eu não posso isso, não posso aquilo, isso não nos traz santificação. O legalismo, você tentar viver uma vida, para alcançar, e Lutero tentou e falhou. Então, religiões, por exemplo, que dizem assim, se você não guardar o sábado, ou não guardar o domingo, você vai perder a salvação, são legalistas. E percebam, as seitas são assim. Já perceberam que isso é característica de seita? Se não guardar o sábado, se comer determinados alimentos, isso você vai perder a salvação. Isso é característica de seita. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Agora, então, eu não devo, por causa disso eu posso deixar o dia do Senhor para lá, que é o domingo. A palavra sábado, Shabbat significa dia de descanso. Então, significa que no domingo eu posso fazer qualquer coisa? Não. Eu devo observar o dia do Senhor, mas não para ser salvo ou para manter a minha salvação, mas porque eu já sou do Senhor. Percebe, Mário, a diferença entre o legalismo e o evangelho e a graça? O legalismo diz, faça para você ser salvo ou para se manter salvo. O evangelho diz, faça porque você já é salvo, você pertence ao Senhor e essa é a vontade do Senhor. E nós não dependemos de fazer para sermos amados por Deus. Nós devemos fazer porque já somos amados por Deus. E ao falharmos, Deus não vai deixar de nos amar. Percebe? Então, cuidado com o legalismo. Alguns tentando fugir do legalismo, qual é o problema que eu estou tratando aqui? Caem na libertinagem. Bom, se eu não dependo da lei para ser salvo, então vou viver de qualquer jeito. Mais uma vez, irmãos, é isso que nós estamos preocupados. Irmãos que chegam
até a igreja aqui, que tem contato com as doutrinas da graça, que entendem o que é o legalismo e entendem que o legalismo não é correto e caem no outro extremo. Então, posso viver de qualquer jeito? Não. A graça nos leva à salvação e agora a vivermos em santificação. A graça não nos dá licença para vivermos na libertinagem, vivermos de qualquer jeito, vivermos como um ímpio, vivermos como vivíamos antes. Infelizmente, algumas seitas que colocam aquele peso enorme sobre os ombros das pessoas, que dizem não pode isso, não pode aquilo, e se você fizer isso você vai perder a salvação. Quando a pessoa sai, a pessoa vai para onde? A pessoa corre para o mundo, porque ela não aguentava mais aquele peso. E ela se sente agora livre para fazer qualquer coisa. O Evangelho não. Você é livre para viver para a glória do Senhor. Está ficando claro isso? Mário, tudo bem? O 4 fala que de Cristo vos desligastes, o que procurais justificar por la lei. Isso, Gálatas 5,4, Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, a gente pega os primeiros capítulos, ele vai falar sobre a justificação pela fé, que Lutero entendeu, aquilo explodiu no coração dele. Paulo vai mostrar que a lei serve para revelar o nosso pecado, mas a lei não é má. O problema não é a lei, o problema somos nós que não conseguimos cumprir a lei. E a lei foi dada e ela revela o nosso pecado. Mas agora, salvos, nós devemos procurar observar as leis morais, estou me referindo, Porque, como eu disse, as leis cerimoniais se encerraram em Cristo. As leis civis eram para Israel como nação, mas ficaram as leis morais, os 10 mandamentos. Se você quiser resumir ainda mais, Jesus, lá em Mateus 22, a partir do verso 37, ele é questionado por um escriba que pergunta assim: mestre, qual é o principal mandamento da lei? Lembra-se qual foi a resposta de Jesus? Amem ao Senhor, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você já se ama, esse é o resumo dos 10 mandamentos. Para isso que nós fomos chamados. Não para vivermos mais amando a nós mesmos sobre tudo, mas o cristão deve viver amando a Deus sobre tudo e amando ao próximo como a si mesmo. O microfone agora está onde? Passa para o Fernando, por favor. Hoje o André está de diácono aí, está fazendo exercício, André. O André na pandemia disse que caminhava no quarto dele, E hoje você está caminhando na igreja, André. Olha, aqui você está caminhando mais do que quando você caminhava no seu quarto na pandemia, pelo jeito. Fernando, fica à vontade, meu irmão. Reverendo, ética cristã, a questão da doutrina bíblica, existe uma vida ética cristã, beleza. Só como que a gente vai lidar com situações que são cinzentas? Por exemplo, a Bíblia não é ela é determinante para a nossa vida, nossa conduta. Só que, por exemplo, a educação de filhos, que nem eu tenho uma menina de 13 anos e tenho um menino de 1 ano e meio. E, tipo assim, a gente vive numa cultura que hoje o homossexualismo, questão da LGBT, nas escolas, tipo assim, dando um murro e pão de faca. Tipo, se você não aceita, você é excluído. Aí, tipo assim, como que a gente vai tratar essa área, assim, mesmo que a gente tenha a questão da graça? Nós devemos, assim, nós somos livres, nós temos a graça de Deus na nossa vida. Só como que a gente vai tratar, tipo assim, por exemplo, questão de educação de um filho, não se envolver com amizade homossexual e se envolver, até que ponto ela pode ter um comportamento assim. Não que a minha filha hoje tenha esse relacionamento de amizades, assim. Só que eu percebo muito, não só comigo, mas com pessoas que têm filhos adolescentes, e tem esses problemas, e em outras áreas também cinzentas. E como a gente vai tratar essa área ética cristã em áreas cinzentas, assim que a Bíblia não trata diretamente? Eu nem sei se eu colocaria exatamente como área cinzenta. Para mim, a área cinzenta é, por exemplo, com quem eu vou casar, qual emprego que eu vou... A Bíblia não traz respostas para situações específicas, mas traz princípios gerais. Nesse caso, educação de filhos, aí eu creio que é mais aplicação dos princípios da palavra. Então eu sei, por exemplo, que Deus nos criou, Deus criou homem e mulher, e Deus não se agrada de que um homem tenha relação com outro homem, uma mulher com outra mulher. Ok, assim como também a poligamia, assim como o adultério, enfim. Aplicar isso, nós não temos como
isolar os nossos filhos dessa sociedade, mas nós devemos criá-los no Evangelho para que eles possam fazer diferença na sociedade. Então, a educação de filhos envolve ensinar nossos filhos a amarem ao Senhor sobre tudo, ensinar qual é a vontade de Deus, ensinar a graça de Deus em Cristo. Tem um livro que eu gosto muito, da Elise Fitzpatrick, ela escreveu, acho até com a filha dela, e chama Pais Fracos, Deus Forte. E ela mostra isso, que nós precisamos ensinar sobre a graça de Deus para os nossos filhos e ensiná-los como eles praticam isso, como colocar isso no dia a dia. Então você não vai falar para o seu filho, olha, fique longe daquela pessoa, a não ser que o seu filho seja muito influenciável, esteja muito fraco, e aí você tem que tomar cuidado. E é por isso que em alguns casos a gente de fato toma cuidado e diz, olha, essa amizade não é boa para você, por quê? Porque essa amizade está te influenciando. Agora, no momento em que ele atinge a maturidade, ele entende quem é Deus, ele passa a amar a Deus, entende a vontade de Deus, você deve então ensinar o seu filho a se aproximar, a ter contato com outras pessoas e fazer diferença na vida delas. Entende? Porque nós não podemos ver outras pessoas como pessoas abaixo de nós, independente do estilo de vida que elas vivem, mas pessoas que carecem de Cristo. E vejam, qual é o problema que tem acontecido hoje? Você pega, por exemplo, na Europa, você tem os muçulmanos, eles estão povoando a Europa, e um casal muçulmano tem 6, 7 filhos, 8 filhos. Um casal europeu tem, quando muito hoje, um casal jovem, um filho, quando tem. Né? Muitos têm optado por ter um pet. E alguém diz assim, por que eu vou colocar filho num mundo tão difícil como esse para influenciar? Representantes visíveis de um Deus invisível. Então, quando eu entendo isso e que eu devo fazer do meu filho, eu disse isso recentemente, quando nós estávamos falando sobre missões, que Mateus 28, quando Jesus diz assim, a partir do verso 16, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado. Lembra que eu falei onde começa isso? Dentro de casa. Então, Fernando, o nosso desafio é exatamente esse, como pais cristãos, criar filhos cristãos, criar representantes visíveis de um Deus invisível. E aí, nisso, ensiná-los a se relacionarem com os demais, fazerem diferença. Agora, o meu filho ainda não é maduro, meu filho ainda não tem discernimento, ele pode ser influenciado. E aí eu tomo cuidado realmente com as influências, eu tomo cuidado, e é tarefa dos pais verificarem quem são os professores, o que os professores estão ensinando, quem são os amigos, o que os amigos estão influenciando, quem eles têm assistido, por exemplo, no YouTube, quem são os youtubers que estão influenciando os seus filhos. Então, esse cuidado o pai cristão deve ter. E deve usar da autoridade que Deus deu. Então, mais uma vez, eu não creio que seja exatamente uma área cinzenta, no sentido de que a Bíblia não diz o que você deve fazer, mas uma área em que nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para aplicar os princípios da palavra de Deus. Aí nós teríamos que tratar de cada caso particular, né? Mas a resposta geral é essa. Pais crentes criam filhos crentes, cristãos, no sentido de filhos que amam a Cristo e que são imitadores de Cristo, numa sociedade, num mundo quebrado, uma sociedade corrompida como a nossa. Tá? E vocês vão ver que a ética cristã tem tudo a ver com a família. Por quê? E ainda mais nós, presbiterianos, que somos aliancistas, batizamos nossos filhos. Por que batizamos nossos filhos? Achamos bonito? Por pura tradição? Não. Porque entendemos que Deus prometeu ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Somos descendentes pela fé de Abraão. Deuteronômio 6 tem tudo a ver com a nossa vida. Porque nós devemos ensinar nossos filhos a amarem ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Precisamos ensinar que só existe um Deus e eles devem amá-lo sobre tudo. Ética cristã tem a ver com a nossa vida e tem a ver com os nossos filhos, com a nossa família. A família cristã deve crescer em conhecimento do Senhor e crescer
na semelhança de Cristo. Eu li certa feita um artigo e me chamou a atenção o artigo, o título diz assim: você não precisa ou você não tem que melhorar. E aí, como eu não tenho que melhorar? E o autor do artigo, o pastor Alexandre Sacha Mendes, ele diz assim: o que nós temos é que ser semelhantes a Cristo. Porque ele diz assim: eu tenho que melhorar em relação ao quê? Ser melhor do que eu fui ontem? Qual é o padrão? Nós não temos que simplesmente melhorar, nós temos que ser semelhantes a Cristo, nós e a nossa casa. Está entendendo? Então, Fernando, quando a gente entende isso e aplica isso, e isso, claro, vai se estender para a igreja, representantes visíveis do Deus invisível. Deus quer representantes dele. Adão falhou, Cristo não falhou. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Termos um lar de pessoas semelhantes a Cristo. Uma igreja de pessoas semelhantes a Cristo. Olha em Colossenses. Conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? E Colossenses capítulo 1. Eu vejo que essa era a luta do apóstolo Paulo, o propósito dele. Colossenses capítulo 1. Paulo vai falar sobre, mais especificamente, a partir do verso 21, Colossenses 1, 21, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Percebem mais uma vez? No passado, antes de sermos transformados pelo Senhor, nós praticávamos obras más. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, o quê? De que forma? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lembra? Não está lembrando Efésios 1? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus irmãos, Paulo entendia isso e ele se esforçava para isso, para levar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Quando nós olhamos a partir do verso 28, olha o que ele diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O que Paulo está dizendo? O nosso esforço como igreja, o nosso esforço como liderança da igreja, o meu esforço como pastor, sabe qual é o meu propósito maior? É esse aqui de Paulo. Fazer a igreja crescer? Não. Que as pessoas melhorem? Não. Apresentar pessoas semelhantes a Cristo. Aí ele diz isso no verso 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está dizendo assim: é por isso que eu trabalho, que eu me esforço, para que as pessoas sejam apresentadas perfeitas em Cristo. Esse é o propósito da igreja. Este é o objetivo de Deus para a nossa vida. Então quer dizer que o propósito maior de Deus para a minha vida não é o conforto? Não, cristão. O propósito maior de Deus para a sua vida é que você seja cada dia mais parecido com Cristo. Ficou claro? Só que daí, né, Fernando, a gente vai tendo que aplicar os princípios gerais, como você falou, em todas as áreas da vida, inclusive nas áreas cinzentas, onde a Bíblia não diz faça isso ou aquilo, escolha isso ou aquilo, mas nós temos os princípios gerais. Seu Toninho? Fernando, né? O que o Fernando... Não, mas é que as pessoas em casa precisam ouvir. Pensando nisso que o Fernando falou, sobre as escolas, a influência que está tendo, está sendo pesado mesmo a influência até dos professores sobre as crianças, né? Aqueles que não aceitam, é meio deixado que de lado, assim, dos coleguinhas, até do professor.
né? Dependendo da escola, é deixado de lado. Então, eu penso da seguinte forma: quem tem condições, o momento agora é deixar ou colocar um filho numa escola cristã, numa escola, né, que zele desse. Só que isso, eu acho que no futuro o problema vai chegar lá também. Porque a lei aí que está vindo aí é pesada e vai chegar e vai começar a pegar pesado nas escolas cristãs. Entendeu? Eu penso dessa forma, porque tem muitos crentes hoje, que eu já vi, crentes hoje que têm filhos homossexuais, que o pai levava na igreja quando era criança, que hoje está lá, né? Ele fez de tudo, mas está naquele problema. Então a criança é colocada de lado, chega chorando em casa. Sim. Meus coleguinhas estão me deixando do lado, aquele negócio todo. Então é aquilo que o pastor falou, tem que escolher a melhor escola mesmo. E sabe, seu Toninho, já que o senhor entrou voltou ao assunto que o Fernando tinha comentado, no caso de uma escola, por exemplo, minha filha estudou nos primeiros anos aqui na escola da prefeitura. Né? A Ana Luísa estudou até a gente conseguir levar ela para o Mackenzie. Graças a Deus, como pastor, eu tinha bolsa. Hoje a gente não leva mais, mas está numa outra escola que é adventista, que a gente tem bolsa também, porque se não fosse isso, eu não teria condições de pagar mensalidade para 3 crianças, né, numa escola particular. Mas eu faria o quê? Como era antes, quando a Ana Luísa estudava na prefeitura. A gente pegava o caderninho dela, olhava, tinha coisas que a gente via que não estava de acordo, a gente ia lá conversar. Olha, a professora disse isso aqui está incitando ao feminismo, nós não cremos nisso, ou isso aqui está incitando a uma religião que nós não cremos. Então nós ficávamos acompanhando, indo lá conversar, né? A Cris, eu acho que é toda semana, eles viam a Cris e já falavam assim, lá vem a mãe da Ana Luísa, porque é uma questão de você ficar em cima, e no seu filho principalmente, porque nós não temos poder sobre a escola, sobre os professores, sobre os amigos, mas nós temos influência sobre o coração do nosso filho. Sim. Por isso que a gente não vai conseguir, mesmo quem faz homeschooling, não consegue deixar o filho numa redoma, porque o filho vai ter algum contato. E o problema, a gente está falando do problema externo, e eu não nego que haja essa influência externa. A gente não pode esquecer que o coração do problema é o problema do coração. Se nós não tratarmos o coração dos nossos filhos, mesmo que porque Adão e Eva habitavam um local perfeito, né? Um local que não tinha influência, a única influência que teve foi a serpente indo lá com aquela conversa. Mas o problema maior, eu não nego as influências externas, mas eu entendo que o principal é o coração, porque uma vez que o coração está ali guardado, isso vai fazer toda a diferença contra as influências externas que nós não temos poder para neutralizá-las de forma completa. O que a gente puder acompanhar, evitar, ótimo, mas nós não vamos conseguir isentar nossos filhos de influências externas. Nós precisamos trabalhar o coração deles, né? Agora, quanto mais a gente puder, como pais, acompanhando e evitando, né, as influências externas, melhor. Mas nós temos que trabalhar o coração. Há 2 livros que eu quero recomendar para os pais. Eu recomendei o Pais Fracos, Deus Forte, da Elise. Há outros 2 livros, do Tripp, né? Tem o Ted Tripp, ele escreveu Pastoreando o Coração da Criança, e escreveu um outro livro, o Pastoreando, e o outro é Ensinando o Coração da Criança, não me lembro o título do outro, mas são livros que nos ajudam, nós pais, nessa tarefa de discipular nossos filhos, de evangelizá-los, de levá-los a serem semelhantes, amar a Deus, serem semelhantes a Cristo, e não se afastarem dos outros, mas serem influência na vida dos demais, né? Eu me lembrei do que o pastor falou no domingo, né? Sobre isso, a importância de você estar orando com o teu filho, até evangelizando ele, né? Evangelizando, exatamente. Falando para ele de Deus, das coisas, de Jesus, porque é pesado, é uma coisa muito pesada, chega até a ser meio
desconforme a coisa, porque está pegando muito pesado as escolas agora, né? Então, eu penso dessa forma. Quem tem condições de usar o útil e o agradável, né? Botar os filhos numa escola cristã. Não que não vá chegar a perseguição lá também, né? É porque a gente pensa em escola cristã, mas e a influência dos colegas? Que muitos não são convertidos, né? André, faz favor, para mim, leva o microfone para a Marcela ali, para ela tem uma... E aí eu vou deixar para entrar nessa... essa foi só a introdução, viu, irmãos? Próxima semana, se Deus permitir, nós vamos entrar na ética individual, olhando para o Salmo 37, já fica aí de tarefa para os irmãos, ao longo da semana, olharem para o Salmo 37. Pode falar, menina. Então, na realidade, o meu não é nenhuma dúvida. Eu gostaria de me citar como um exemplo, né? Como que é o nome do senhor mesmo? Paulinho? Então, eu cresci na igreja, né? E cresci num lar tradicional, estudei em escola cristã. Mas quando eu tive contato com o meu primeiro trabalho, aos 16 anos, eu, assim, conheci pessoas totalmente diferentes do meu convívio. E nisso eu namorei com outras garotas, né? Eu namorei muitos anos com meninas, cheguei a casar e tudo mais. Então, assim, só que aquilo sempre me incomodou, né? De uma certa forma. Acho que pela semente que os meus pais plantaram em mim quando eu era mais nova mesmo. Então, assim, eu creio que é muito mais algo dentro de casa, porque em algum momento a gente vai ter contato externo, né? Então, assim, eu falo por mim que cresci em escola cristã, que eu tenho uma tatuagem, inclusive, assim, LGBT no braço, né? Quero cobrir, inclusive. Mas, então, assim, e no meu primeiro contato com o trabalho, fui fazer um estágio, conheci uma moça lá, o pessoal, ele era todo voltado para esse lado, eu achei interessante, e naquilo eu segui. Foi um problemão para minha família na época e tudo mais, mas eu acho que é muito o que a família ensina também dentro de casa, né? O exemplo que dão, querendo ou não, nasci numa família tradicional, mas eu via muita briga em relação ao meu pai. Então, assim, minha mãe, então fala, nossa, homem não é legal, porque homem briga, porque homem faz isso. Então, assim, também eu acho que o exemplo que a gente tem dentro de casa e os ensinamentos é muito importante também. Só para me citar como um exemplo. Sim, e até a gente agradece pela sua, né, coragem de compartilhar isso. E a importância, eu fico pensando, né, minha irmã, da igreja estar preparada para acolher as pessoas em amor. Não para, dizendo assim, não, você pode continuar vivendo, mas para acolher em amor, dizendo, olha, nós vamos estar com você, nós vamos ensinar de fato o que é o Evangelho, né? Porque a igreja precisa tratar em amor, receber em amor. Só que o que acontece? Às vezes nós nem tratamos em amor as pessoas. Então nós temos que ensinar nossos filhos, e ensinar nossos filhos inclusive a amar os amigos, os colegas, ao invés de serem influenciados, influenciar, mas não deixar de amar, não deixar de ser bênção na vida deles, né? Mas é isso. Então nós vamos tratar o coração dos nossos filhos. Fica aí esses 3 livros, o livro principal, a Palavra de Deus, mas esses 3 livros que eu citei são bem bíblicos, né? Deus Forte, Pais Fracos, Deus Forte, Pastoreando o Coração da Criança, e o outro é Instruindo o Coração da Criança. Agora eu lembrei. Os outros 2 são do Ted Tripp, tá bom? Irmãos, semana que vem, se Deus permitir, iremos dar continuidade aqui. Desculpem, passou um pouco tempo, eu não gosto de passar de 1 hora o estudo, mas foi bom porque os irmãos participaram. Isso é muito bom, ter a participação de vocês. Então, se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre este tema. Foi só a introdução do estudo, e o nosso objetivo é olhar para a palavra de Deus e aprender sobre a ética cristã, o viver cristão, a importância e como o viver cristão, porque não é assim, olha, você tem que viver como um cristão, se vira aí, não. Nós vamos aprender que há graça suficiente em Cristo Jesus para a nossa vida, o auxílio e fortalecimento nele, para sermos semelhantes a ele, agirmos como Cristo e para a glória de Cristo, tá bom? Nós vamos orar agora, nós vamos ter próxima sexta-feira os nossos adolescentes estarão indo para o acampamento lá em Serra Negra. Nós vamos orar por isso, pedindo que Deus abençoe, inclusive nosso irmão Mateus vai estar acompanhando como um dos conselheiros dos adolescentes, e também vai ser um dos palestrantes, né, Mateus? Que Deus use a vida de vocês, abençoe vocês. Vamos estar orando por isso,
pedindo a Deus que abençoe esse tempo